O Paulo tem uma dúvida se mulher pode ou não ser pastora. E aí ele utiliza o texto do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, quando diz que a mulher deve primeiro aprender em silêncio, com toda sujeição. E Paulo diz: não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Bom, a gente precisa fazer uso da hermenêutica. Hermenêutica é o contexto histórico-social. E aí o que acontece? Timóteo foi pastor na cidade de Éfeso. Éfeso tinha o templo à deusa Diana. Os homens não podiam entrar nesse templo. O templo era somente das mulheres. Elas entravam, elas faziam o que elas queriam. Essas mulheres começaram a se converter na cidade de Éfeso. Começaram a se tornar cristãs e a chegarem à igreja. E aí começaram a ter o mesmo hábito e prática que elas tinham no templo da deusa Diana. A falar, tal, da opinião, da pitaco. E aí Paulo, preocupado com essa formação, numa cultura oriental, onde a mulher tem que andar atrás do homem, Paulo então dá um conselho para dizer assim: gente, vamos evitar tumulto, vamos parar com esse negócio aí e que a mulher fique em silêncio. Então isso dentro deste contexto. Mas particularmente nós encontramos mulheres na Bíblia que foram profetisas, como Débora. Nós encontramos Priscila, esposa de Áquila, dentre várias mulheres que foram bênção no ministério de Jesus e na história do cristianismo. Nós temos, por exemplo, missionárias, como foi o caso da Nauzira, uma missionária que foi para Angola, África, e aí lá naquele esquema todo, ela, por exemplo, pregava sobre Jesus Cristo, mas aí não é pastora, não pode batizar, ela pode salvar uma pessoa, ela pode falar de Jesus para uma pessoa, ela pode correr risco de morte, mas aí não pode servir a ceia, não pode batizar. É lógico que pode. Deus não faz acepção de pessoas. A gente precisa entender que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. As mulheres são muito bem-vindas ao ministério. Elas precisam ser imbuídas da responsabilidade que é, como Paulo diz, que é o mesmo episcopado, boa coisa ao mesmo, né? Que governe bem a sua própria casa, não seja dado muito vinho e blá, blá, blá. Então não há nenhum impedimento para que a mulher possa ser testemunha, ensinar a palavra de Deus. Aliás, conheço muitas mulheres que são melhores do que muitos pastores, viu? Então a gente precisa ampliar nosso entendimento e entender que o reino de Deus precisa de todos, inclusive de você, campeão.